Eu, eu tenho duas, eu enxergo dois momentos na minha formação, né? Um muito familiar, meu pai era funcionário público, falecido, e tinha intensa militância política, então tinha algo de uma admiração muito grande ao homem público. Eu não conseguia dividir na minha primeira idade o que era o homem público político, do que era o homem público só servidor, mas eu me apaixonava pela função típica pública que era exercida pelo meu pai. Minha mãe também era funcionária pública, era educadora do Mobral, minha avó era professora rural, então quando eu olhava para a família, a minha madrinha era procuradora, meu padrinho era procurador do Estado, então quando eu olhava para a família tinha na educação e no serviço público a base do seu desenvolvimento. Então, para mim, servir à sociedade, o serviço público tinha muito valor. Né? Então, isso, eu lembro que eu comemorava os cargos que o meu pai assumia. Né? Então, meu pai prestou um concurso de inspetor fiscal ainda no começo da década de 70, e quando ele era alçado a diretor de um departamento, chefe de um setor, a gente comemorava em casa. Né? Então, nem sei se hoje se comemora esse tipo de coisa, né? Mas a gente comemorava, então tinha bolo, tinha festa, reunia a família, porque tinha uma ascensão na carreira pública. É isso, essa é uma memória afetiva muito forte que eu tenho. Eu sempre fui muito movimentado na escola. Né? Eu ajudei a montar o Grêmio Estudantil do Colégio Santo Estevão, Lá concorri. em São Carlos? Não, aqui eu sou nascido na Aclimação e morei em Moema desde os meus 3, 4 anos, estudava num colégio no Campo Belo. Os colégios privados não costumavam ter Grêmio, mas o nosso colégio, a minha turma, eu posso dizer, né, a turma que eu compus, montou o Grêmio da escola. Foi um Grêmio com muito sucesso, porque a gente ganhou gincanas e Olimpíadas em tudo quanto era lugar, seja de esporte, seja as batalhas intelectuais. Então a gente teve muito sucesso, o Grêmio teve muito sucesso, e eu fui um dos dirigentes políticos do Grêmio da minha escola, porque a gente sempre tem uma leitura que Grêmio de escola é só ou na universidade pública ou nas escolas públicas, e esquece que as escolas privadas também têm esse modelo de articulação. A escola teve um papel preponderante na minha formação política, porque eu estudei na turma dos filhos do Marcos Mendonça. E o Marcos Mendonça, no começo dos anos 80, era para a escola um ícone político, porque misturava um pouco de política com arte, com cultura. Então as campanhas eram bonitas, eram alegres, entusiasmavam as pessoas. Presidente da TV Cultura. Então tinha pra gente, era apaixonante, a política pra gente era apaixonante. Então eu fui me envolvendo nessa fase. Tem uma segunda fase que é quando eu observo o prefeito e o homem público Mário Covas. Né? Então tem dois ambientes, um de olhar meu pai e o outro de olhar aquele espanhol turrão, briguento, que enfrentava tudo, destemido, e que para mim me inspirava. Né? Então eu tenho uma inspiração familiar, mas por conta do homem público, uma inspiração política, de uma pessoa destemida. Né? Quem tem que fazer o bem não pode ter medo, né? Porque se tem medo você não faz nada. Então são duas. Tinha muita essa. Ele me lançava esse bom ensinamento, né? Então a formação é aí. Né? Então eu concorro a presidente do meu Grêmio, ajudo na articulação dele, ganho e perco eleições. E depois tenho uma oportunidade no começo dos anos 90, de trabalhar de maneira muito forte numa campanha do Covas, que o Covas se elege governador. E aí trabalhei também muito na primeira campanha presidencial do Covas. Foi uma campanha muito bonita, uma campanha muito difícil, porque a gente teve o famoso arrastão do Nordeste, né, quando veio a história do caçador de Marajás. Mas eu atuei e gostei muito da campanha do Covas presidente. Era uma campanha também muito boêmia, né, que as pessoas tentavam fazer por amor, por crença, que a política transforma a vida das pessoas.
Então, mas essa atuação política partidária, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Em 94, eu atuo numa das coordenações da campanha do governador Covas, e na sucessão dela atuo no governo de transição. O Covas é eleito, e depois foi chamado pelo Chico Graziano, junto com Walter Feldman, junto com o Ricardo Trípoli, para ajudar na formação da liderança do governo Mário Covas na Assembleia Legislativa. Então, eu, com pouco mais de 20 anos, passei a integrar a equipe técnica da liderança do governo. Depois, em 6 meses, eu assumo a coordenação técnica. Em 1 ano, eu já era chefe de gabinete, e aí fiquei chefe de gabinete da liderança do governo Covas enquanto ele esteve vivo e enquanto ele foi governador. Então, e aí tive a oportunidade de tocar processos legislativos como a reestruturação do setor energético, a reestruturação do Banespa para transferência para o governo federal. Então, tópicos que São Paulo realizou, se não tivesse realizado, talvez o Estado tivesse o mesmo problema que o Estado do Rio ou que do Rio Grande do Sul tem nesse momento. Então, de ter tido a coragem de um governador como Covas de fazer a mudança. Então, foi ali que nasceu um pouco o espírito público e esse espírito político. Então, tem um pouco de componente familiar, mas aí é mais do servidor e do serviço público. Eu lembro muito minha mãe indo para Vila Dalva, a favela da Vila Dalva. Ela era educadora do Mobral, então ela subia para a favela para complementar as aulas presenciais que o Mobral permitia pela TV. O Mobral passava na TV e tinha lá o professor que tinha que subir para dentro da favela para educar. Eu lembro de inaugurar orelhão dentro de favela junto com a minha mãe. E agora orelhão nem existe mais. Mas é isso. E do outro lado, aquela figura do Covas, que para mim era uma energia muito grande, de estar sempre insatisfeito com a resposta que ele tinha conseguido dar ao povo dele, estão querendo fazer mais. Que é um pouco do que me inspira. Então, a candidatura a vereador é muito interessante, porque o deputado que me permitiu trabalhar no setor público, que é o Walter Feldman, que foi vereador aqui na Câmara de São Paulo, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia e foi deputado federal. Agora está na CBF. Está na CBF. Ele sempre falava um negócio para mim que era muito interessante. Ele gostava muito da minha atuação, porque eu tinha uma atuação que tinha uma origem técnica e eu participava da equipe técnica, então não era um ator político da equipe dele, eu era um ator técnico. Mas ele sempre brincava que todo assessor tinha que, na vida, colocar o nome à disposição da sociedade para ser o titular. Ele falava o seguinte: é importante a equipe que atua ter a dimensão do que é um processo político quando você oferece o seu nome à sociedade. Mas fazendo essa leitura quase que poética, que o candidato é alguém que se oferece de fato para a sociedade, que um pouco hoje está perdido. Você não tem essa leitura, a sociedade não enxerga alguém que se apresenta a um partido, constrói uma história dentro do partido e oferece seu nome para ser candidato, porque a primeira coisa que você faz é oferecer o seu nome para o partido. Aí o partido vai verificar se você reúne as qualidades e competências para servir a sociedade. O Walter nos fazia, não só a mim, nos fazia compreender que este era o processo, esse era o propósito. Eu participava de um grupo político que tinha outros políticos com desejo de ocupar esse espaço. Então, a primeira vez que eu decidi ser candidato foi em 2000 e eu não fui. Apoiei o vereador Gilberto Natalini, que foi candidato e era do mesmo grupo político, por reconhecer que ele estava mais preparado do que eu, tinha uma história anterior a mim e, portanto, se eu participava de um grupo, e um grupo tem que tomar decisões colegiadas, a decisão que eu tinha que ter era apoiá-lo e não disputar com ele. Eu falo isso porque eram 3 candidatos do grupo, o Sérgio Seber, mais ligado à comunidade
judaica, o Natalini, mais ligado à origem médica, APS, né, Associação Paulista de Saúde, os médicos da periferia, e eu que vinha mais da burocracia partidária, né, porque embora assessor técnico, chefe da assessoria técnica da liderança do governo Mário Covas e chefe de gabinete da liderança, eu sempre atuei partidariamente, né? Eu fui tucaninho, eu fui dirigente regional, fui presidente do partido, então tudo que eu podia ser no meu partido eu fui. Então eu quase senti uma obrigação em apresentar meu nome nos processos eleitorais. Porque o partido não forma nome também para não submetê-lo ao crivo eleitoral, né? Porque a gente deixou de formar nome nos partidos, por isso que hoje a gente tem um pouco essa busca quase insana pelas celebridades, né? Então você deixou de formar quadro, deixou de ter quadros sendo submetidos, deixou de ter a boa política pública nascendo nos partidos e sendo carregada para a máquina burocrática. Eu acho que todos duvidam de todos, né? A gente vive num ambiente de muita suspeição, né? Então é suspeição do privado com o privado, do privado com o público, do eleitor com o escolhido. Então, o momento que a gente vive é um momento de sempre ter suspeita, né? Então, e o mundo político, ele só se estabelece pela palavra e pela confiança, né? Então, essa regra tão importante que é confiar para depois de gerado esse crédito admirar, né? Eu sonho com que algum dia alguém tenha por mim, ou alguns tenham por mim, a admiração que eu tinha pelo Covas, né? Isso faz o ambiente político saudável. Como hoje você tem a intensa desconfiança, o ambiente político está esvaziado, né? E você opta pelas celebridades, porque as celebridades carregam uma confiança que não está no campo público, né? Está no campo privado. Então você está usando um outro regime de confiança para gerar o voto. E se a confiança não é uma confiança num agente público de transformação, ela é num agente de transformação qualquer, e que de repente nada tem a ver com o setor público. E aí quebra-se a cara. Então, eu acho que a gente tem alguns problemas que vão é, criar esse ambiente, né? Então, acho que o primeiro deles, da falta de debate, ela é uma falta de debate que a própria sociedade já vive. Então, essa falta de debate não está só no parlamento. E ela vem ancorada por uma falta de aplicação das pessoas na tarefa do educar, né? Do aculturar-se. As pessoas hoje têm menor importância para o seu capital intelectual do que o seu capital no banco. Então, portanto, as pessoas estão mais preocupadas hoje com algum ganho material do que algum ganho imaterial. Então, a gente vive num momento diferente daqueles dos grandes tribunos, dos grandes enfrentamentos das ideias, né? Então, sem dúvida nenhuma, o parlamento no Brasil e no mundo, mas no Brasil essencialmente, perdeu muito, e perdeu mesmo. Então você não tem os grandes tribunos que preparam os seus discursos, nem que elaboram as grandes teses de desenvolvimento da cidade, do estado, do país. Então há um empobrecimento, mas há um empobrecimento dos executivos também, né? Então se a gente tem um empobrecimento do parlamento, onde você materializa em leis as políticas públicas que vão transformar a sociedade, você também tem um empobrecimento no executivo, que serão os operadores dessas políticas públicas, portanto, traduzirão em eficiência, eficácia e efetividade as políticas públicas estabelecidas em leis do parlamento. Então, a gente vive num período de baixa qualidade e em que você busca alternativas de exclusiva gestão, né? Então, hoje é mais importante ter um gestor numa cidade para que as contas fechem, para que o resultado seja minimamente equilibrado, do que um estadista que realize de fato a transformação. Tem uma hipertrofia executiva no país, né? Então,
os parlamentos foram se curvando aos executivos em todas as esferas de maneira vigorosa. As emendas parlamentares, né, esse troco que você dá para o parlamentar para ele incomodar menos o executivo, ele vem dilapidando qualquer capacidade de fiscalização por parte do parlamento e de inovação legislativa por parte desse mesmo parlamento que abdica do seu poder para ser um subproduto do executivo, né? Porque quando você aceita a regra de ser um subproduto, porque você vai ter um pedacinho do orçamento para manter o seu poder, né? Porque a relação de ter um pedaço do orçamento é para realizar algo que o seu hipotético concorrente não conseguirá realizar. Eu lembro de uma passagem do governador Mário Covas num debate com o vereador Roque Barbieri. Roque Barbieri queria, porque queria, que o governador, eu não sei se ele é do PTB, do PMDB, mas o Roquinho Barbieri queria de toda forma que o governador Covas desse a ele uma duplicação de uma rodovia. E o Covas ainda não tinha aceito uma regra que o Fernando Henrique já tinha aceito das emendas parlamentares. O Covas não aceitava. E o Covas falava o seguinte para o Roquinho, falou: Roquinho, se você me convencer que a obra é importante, você não precisa fazer em 10 etapas, porque você vai ter uma emendinha por ano. Porque se ela for importante para a sociedade, eu tenho que fazer a obra. Então pouco importa a emenda, porque o Roquinho tentava mostrar que o Fernando Henrique era mais humano, era mais cortês com os parlamentares, porque dava emenda. E ele falava o seguinte: olha, se for importante, eu vou ter que fazer ela inteira. Não vou poder fatiar em 10 pedacinhos para te dar 1/10 por ano, porque é o valor da tua emenda. Então, o que eu sinto muito é que o parlamento não exercita o seu poder, que é o poder de veto, quando ele não aceita algumas questões impostas pelo executivo, a elaboração e a execução de orçamentos que deem ao cidadão a precisa noção do que é o centavo que ele paga de imposto, né? Porque onde desbalanceia esse processo? Né? Se eu estou cobrando IPTU, se eu estou cobrando ISS no município, eu tenho um bolo de recurso que vai ser devolvido para o cidadão com serviços de qualidade. E, essencialmente, os municípios são realizadores de serviços. Serviços de educação, serviços de saúde, serviços de transporte. Então, esses são os principais serviços. Se eu não consigo mostrar que eu tenho qualidade nesse serviço prestado, inicia o processo de desconfiança. Como os parlamentares têm pouca possibilidade de ingerir na política que este serviço se realiza, então quando você pega Portugal, o modelo municipal de Portugal, você encontra vereadores obrigatoriamente que passaram pelo processo eleitoral para assumir uma pasta executiva. Então, para você ser secretário de saúde, você tem que ter sido candidato a vereador. Você pode não ter sido eleito, mas você tem que ter sido candidato. Então, você foi criando uma fórmula de corresponsabilidade dos agentes políticos e não permitindo esse esgarçamento das competências. Né? Você fala o seguinte: montei minha equipe com um conjunto de agentes privados que performaram e realizaram muitas coisas no mundo privado. Mas é que o mundo privado muitas vezes é bem diferente do mundo público. E de repente você ter um excelente diretor de um plano de saúde tem uma distância gigantesca de ter um secretário de saúde. Então, a gente ainda não conseguiu reencontrar um modelo que o debate ganhe qualidade, o aproveitamento deste debate vai invadir a função executiva, porque o debate acontece no parlamento, o debate não acontece dentro do executivo. O executivo tem um tomador de decisão, que é o prefeito. Eu sempre brinco que do lado de lá, da 23, né, tá aquele que precisa ter 50% mais um dos votos. Aqui na Câmara estão 100% dos votos. Né? E quando o debate aqui não sugere para quem está do lado de lá o caminho que tem que ser percorrido, dificilmente esse outro lado encontra o bom caminho a trilhar. Então, quando tem muita distância entre parlamento e executivo, a interdependência entre eles é muito maior, porque ela passa para ambientes pouco republicanos.
que é um pouco do que a gente está assistindo em Brasília, né? Há uma ausência de confiança nos dois, um distanciamento gigantesco, e só se aproximam na hora com que todo mundo tem mais dúvida ainda. Então se aproximam quando as emendas são liberadas aos borbotões, só que você não vê nenhum debate que dê luz ao país, né? Então você fala assim, não, encontramos o caminho de desenvolvimento econômico a partir de um debate que aconteceu no Congresso. Não. Encontramos a saída para a nossa Previdência depois de um debate gigantesco que aconteceu no Congresso. Encontramos a saída para a reforma trabalhista porque teve um debate que envolveu a sociedade. Não, quase que ninguém conseguiu entender o que foi aprovado, o que vai ser vetado, o que não foi vetado, o que vai ter medida provisória, acessória, aquilo. Então, ao invés de você gerar certeza com as decisões em que participa o parlamento e o executivo geram mais dúvidas, né? Porque quando uma decisão é tomada pelo parlamento, uma decisão é tomada pelo executivo, quando sanciona uma lei importante, a população tinha que o quê? Se tranquilizar. A gente vai vendo exatamente o inverso, né? Quando a decisão é tomada, que a geração de dúvida é maior. Ah, será que isso foi certo? Será que foi certo? Então, e temos muita tecnologia, né, para permitir com que a população participe mais, ofereça mais. A mídia formal, eu me relaciono assim muito bem, dialogo muito com os veículos tradicionais, mas isso tem também uma história, né? Eu era muito fonte quando estava na Assembleia, porque eu cuidava do orçamento do governador Mário Covas na Assembleia, a tramitação dele. Então eu fui muita fonte de jornalista. Então eu aprendi a conversar com os jornalistas e converso mesmo, converso em on, converso em off, dou entrevista, estimulo eles a entender coisas que estão acontecendo na casa, porque aí não é só vender-se, não é só colocar a sua matéria, é colocar suas ideias. Né? Então quando você consegue dialogar com os jornalistas, porque eles começam a entender das suas ideias, dos seus propósitos, para onde você quer ir, você vai ganhando confiança. Quando você ganha confiança de jornalista é muito importante, porque ele consegue traduzir nos textos um pouco o que você pensa, né? Então isso é muito importante. Então com a mídia tradicional, rádio, algumas TVs e muito jornal, a relação é muito boa, em especial rádios e jornais, e a cidade de São Paulo tem rádios poderosas, jornais importantes, então a minha relação é muito presente, quase não tem um dia que a gente não fala, eu dou muito trabalho para a equipe de comunicação, porque é o dia inteiro dando entrevista, o dia inteiro falando, que é um dos propósitos, já que a gente não tem o plenário para fazer o debate, a grande ágora não acontece ali, você acaba usando o diálogo e o debate com os próprios jornalistas, né? Você não consegue fazer isso no plenário, o plenário você fala para você mesmo, fala para a sua audiência, né? Para a TV Câmara ou para as mídias sociais. Nas mídias sociais novas, que já não são mais tão novas, eu vou dizer que ainda eu me desafio, né? Eu ainda não sei se eu uso bem, se eu uso mal, a única coisa é que eu não uso publicitariamente, né? Então, e nisso eu tenho uma desvantagem aos colegas que chegaram agora, que fazem um uso muito de produção de própria audiência, né? Que é aquela forma de você construir um personagem para ali estar, que às vezes ele nem é aquele que você vê nos debates aqui da Câmara, então são coisas diferentes, né? Eu sou diferente no vídeo que vai pro Facebook, ou a forma com que eu me comunico no Twitter, e aí sou um outro quando estou no dia a dia. Eu sou muito transparente nisso, tá? Eu uso para falar as coisas, para contar um pouco das rotinas. Ainda não usei muito emissão de opinião, mas aí a gente foi vendo que as mídias digitais, como há uma dúvida muito grande no político, sempre vem muita agressividade, né? Então quando você tenta levar para esses ambientes debates mais estruturados, o debate foge, ele vai para um ambiente raso, e aí a gente optou por as mídias sociais hoje elas mais divulgam, contam o ambiente que está acontecendo,
passa um pouquinho pela conceituação que a gente tem, mas a gente não está indo muito profundo nos conceitos nas mídias sociais, porque a gente percebe que não dá liga, né? É muito superficial. O modelo de comunicação das redes sociais ele é muito superficial, e quando você tenta ir um pouquinho mais profundo, a coisa descola, a crítica mais áspera vem. Eu tenho uma formação social-democrática, e ela é uma formação mais à esquerda, e isso faz com que parte do público que acompanha as mídias reaja, o outro não gosta, o outro não quer. Eu estou num partido centrista e as pessoas têm dúvida, como você está num partido centrista e as suas ideias são mais à esquerda? Porque infelizmente no Brasil é tudo muito torto, a formação partidária, né? A gente não tem espectro de formação política para ter 30 e poucos partidos, e temos. Hoje partido é abrigo para sobrevivência, não para ação política, né? Infelizmente. Então, um pouco desse... Eu fui tudo no PSDB e sempre falei isso. Talvez um dos momentos mais tristes da minha vida foi quando eu deixei o partido. Eu queria ter tido força para transformar o meu partido e não ter que sair dele. Em 2011, no final de 2011, começo de 2012, eu já era presidente da Câmara, e eu construí junto com os outros vereadores uma proposta da gente... O PSDB era até então o único partido parlamentarista. E eu, junto com outros 10 vereadores, apresentamos uma tese para o partido, que os vereadores do partido tinham que ter a direção partidária da capital. Nós éramos 13 vereadores e 10 vereadores dos 13 comungavam com isso. Os outros 3 eram candidatos a deputado estadual e deputado federal, então optaram naquele momento de não se expor muito. Mas 10 vereadores anunciavam formalmente um plano para que os vereadores pudessem ser os dirigentes partidários na capital, à medida que o partido era parlamentarista e o partido se realizava no parlamento, né? Mais do que isso, a gente não tinha um prefeito tucano, a gente tinha um prefeito que era do Democrata, né, que era o Gilberto Kassab. Mas a decisão política do governador Alckmin, que era quem conduzia a política partidária naquele momento, foi levar o partido à condução de um deputado federal de Fernandópolis. E eu achei que aquilo era uma violência. Eu nasci, cresci na capital, me esforcei para ter um mandato, tive a ajuda do partido, sem dúvida nenhuma, porque sem o partido jamais chegaria a ser vereador, como não teria uma formação técnica como eu tive. Então o PSDB foi muito importante para mim, a escola, né, o Instituto Teotônio Vilela e os técnicos que lá estavam, meus professores ajudaram muito, Fernando Henrique foi muito importante, Chico Graziano foi muito importante, esse Mendes Tami também teve uma importância, mas esse grupo, Walter foi muito importante para mim, Walter Feldman. Mas se a gente faz formação para oferecer oportunidades, senão entra a síndrome de Urano, né? Então eu te formo para te decapitar se em algum momento você anunciar que pode ser melhor do que eu. Eu sou daqueles que sonham que os meus sucessores e meus herdeiros sejam infinitamente melhor do que eu. Professor também, no meu caso também eu prefiro que os alunos me superem. Isso. Então, naquele momento a gente falava, olha, eu tinha um pouco mais de 30, 34, 35, eu falei assim, eu quero ser, junto com meus colegas vereadores, o dirigente do partido na capital. Eu sou o presidente da Câmara, o maior partido, e a gente foi obrigado a enxergar o partido sendo entregue para um deputado federal muito competente, mas de Fernandópolis, com a base eleitoral dele no interior. E você com uma massa de vereadores na capital com muita força, né? Então não tinha nenhum sentido, né? E saio me manifestando de maneira muito vigorosa contra isso. Eu perdi metade dos votos de classe média, né? Literalmente. Então o PSDB é uma marca forte na classe média paulistana, e parte dos eleitores não conseguiram receber a informação de por que eu saí do partido. Então ficou aquela leitura, abandonou o partido e tal, então não é mais boa pessoa, então foi bom até deixar, não se sabe porque deixou, e eu deixei de ser bom
no dia seguinte. E não consegui dialogar com o eleitor para contar. É muito difícil ter que explicar para depois ganhar voto, né? Todas as vezes que você tem que explicar alguma coisa para ganhar voto, você já saiu derrotado, você já perdeu vários dos outros, né? Então eu perdi metade dos meus votos por conta dessa saída do PSDB, mas não perdi a eleição e não perdi algo que é a minha paixão pela política, né? Eu fui buscar um processo de recuperação, até que da última eleição consegui aí crescer mais de 25%, quase 30%, então voltando a um calibre de crescimento, porque eu fui eleito em 2004 com um pouco mais de 20 mil votos, depois eu fui avaliado melhor vereador pela revista Veja, pela ONG Voto Consciente. Isso me deu um crescimento de voto muito grande, fui o terceiro mais votado do partido, depois de ter sido um dos últimos, só fiquei atrás do Chalita e da Mara Gabrilli, que eram as coqueluches do partido. Eu sempre fui um primo pobre no partido, né? Eu nunca tive um padrinho para dizer tem que votar nesse, nem para ir atrás de recursos para mim, mas eu sempre me articulei muito por conta do conhecimento técnico. Então, o ambiente de voto, ele sempre foi um voto muito forte na classe média, né? Então, eu tinha sempre 50% dos meus votos na classe média e 50% em voto de classe média na periferia, né? Onde eu conseguia fazer o meu discurso. Como eu sou de uma família de classe média, para mim faz sentido eu representar parte daquilo que eu vivi, né? Trabalha muito para conseguir oferecer educação para os filhos, né? Então, um pouco dessa imagem da classe média que faz um gigantesco esforço para dar uma educação primorosa, para dar uma segunda ou terceira língua, para promover uma qualidade no ensino artístico. Então, sempre teve e, portanto, eu representar um pouco do meu semelhante, não por representação por semelhança, mas porque conheço esse ambiente, né? Então, meu voto sempre teve essa presença de classe média. Como eu nasci no centro-sul, o voto teve sempre aqui, um pouco na região central, passando por Vila Mariana, Pinheiros, às vezes chegando no Ipiranga. Então, Aclimação, que eu também tive presença. Então, essas sempre foram regiões que o voto pingou. Em alguns momentos, em eleições, você consegue construir propostas que fazem que você chegue em ambientes periféricos, né? Na classe média da periferia, que era onde o meu discurso um pouco mais elaborado casava, né? Então eu sabia das minhas qualidades, eu sabia onde o meu discurso conseguia chegar. Então, num certo momento chegou em Hermelino Matarazzo, na eleição de 2004 ali a gente conseguiu uma performancezinha, chegou na classe média da Brasilândia e performou um pouquinho, depois chegou em Perus, performou um pouquinho. Lá eu consegui um negócio muito interessante em Perus, que foi a desativação do aterro, né, do antigo lixão. Depois eu consegui traduzir os recursos do lixão para serem investidos no território, aí consegui levar o professor Cândido Malta para desenhar um plano de bairro para o território. Então, lá eu consegui fazer uma pequena experiência do que é um parlamentar que desenvolve o território pensando todas as dimensões, né? Então, a dimensão de planejamento e desenvolvimento urbano, planejamento de áreas verdes e sistema de áreas verdes, o planejamento das áreas reservadas para as escolas, áreas reservadas para o sistema de saúde. Então, eu posso dizer que em Perus, por conta dessa oportunidade de você capturar o dinheiro da queima do metano e não sair investindo em qualquer coisa, a gente conseguiu desenhar um plano de desenvolvimento para 30 anos. Lá eu consegui sedimentar uma presença de voto maior que em outras regiões, porque lá deu certo, né? Tinha um recurso para ser bem investido e que talvez se não tivesse a presença do professor Cândido, um plano de bairro, sei lá, ia fazer um Peruzão, o estádio da Copa, um grande elefante branco, não ia servir para nada. A gente conseguiu conter um pouco isso e aí acabou, esse processo acabou rendendo. Não vou dizer que num certo momento Perus, que era um dos bairros que no passado era tido como um dos piores bairros de São Paulo, chegou a se avelhar por seu morador, em pesquisas da Rede Nova São Paulo, como o melhor bairro de São Paulo, né? Então, o morador de Perus, sentindo que o bairro era melhor do que o morador de Pinheiros, quando disse de morar em Pinheiros. Então, mas o desenho do voto, ele sempre foi próximo de 50%, nem muito
mais nem muito menos do que isso, desse voto de classe média mais da região central. Em alguns momentos um voto mais na zona noroeste, em outros momentos eu tive uma ascendência na zona leste, por conta de um apoio maior do deputado Walter, depois num outro, uma presença um pouco mais forte aqui na região central, quando eu tive um apoio de um amigo e também deputado, só que esse deputado estadual Vitor Sapienza. Então, às vezes, essa diferença de distribuição regional é por um apoio que você consegue construir, uma proposta que você consegue encaixar nos 2 últimos anos de mandato, que te projetam naquele território. Vou dar um exemplo. Aqui na região central eu discuto muito o Parque Minhocão. Isso em alguns momentos deu uma visibilidade ao mandato e isso traduziu um voto mais presente. Eu tive num certo momento um atrito muito intenso com os taxistas, porque fui o único vereador que tive a coragem de dizer que estava superado aquele modelo. E aí sofri muito nas mídias sociais, sofri muito no dia a dia, por ter sido sincero. Né? Eu falei para os motoristas, olha, eu viajei o mundo, porque tive oportunidade, porque fui estudar, né? Um pouco da minha fórmula de me oferecer para a cidade e buscar um pouco do que o mundo vem fazendo, em especial o mundo que está um pouquinho na nossa frente, tanto tecnologicamente como economicamente. Então, enxergar o quanto eles acertaram e tentar trazer para cá. E eu já estava claro para mim que o sistema de circulação individual não ia ficar mais só no táxi. Eu escrevi isso no plano diretor, que é o sistema de compartilhamento de carros, então tem uma seção no plano diretor exclusiva para isso, e escrevi a nova legislação, que foi votada em primeira, nem chegou a ser votada em segunda, mas me opus ao modelo de manter o monopólio na mão dos taxistas, e a reação foi um negócio fora do comum. Então, esse momento também eu tive uma retração de voto, porque embora a lenda urbana de quem briga com taxista perde a eleição, eu acabei vencendo a lenda urbana, me tirou voto. Eu não posso dizer que não tem um prejuízo. Eu costumo dizer que na política tem prejuízos medidos. Esse eu não medi, né? Esse eu fui um pouco o Mário Covas. Onde está, eticamente, onde está o correto, né? Porque a batalha ética é reconhecer onde está o certo. E não ter medo, né? Porque senão você não é ético. Aquele que foge do certo ou não aponta o certo e fica no morno, sem nada a fazer, também não é ético. E no mundo público é muito disso, né? Você vê muita gente indo para um ambiente morno, de não tomar posicionamento, que na minha opinião não é uma postura ética, né? Então muitas vezes o silêncio é não ser ético. E naquele momento eu vi isso. Eu acho que tem muito como que você consegue, no momento que a gente vive, como você consegue apaixonar as pessoas de novo pela essa tarefa pública, né? Então, como você gera confiança, né? No primeiro momento gerar confiança, no segundo momento gerar fluxos de informação, né? Então eu confio, então eu faço com que as informações cheguem nessa pessoa que eu confio, depois eu admiro pelas posturas que ele tem, começo a enxergar o discurso, enxergar os propósitos, enxergar as ações, e aí eu o reconheço como líder. Eu não vejo outra formação de líderes nessa sociedade da informação que a gente vive, nessa era da informação, para os próximos anos, que não é essa. Né? A gente tem que voltar a enxergar que a atividade pública ela tem que ter um pouco de paixão, tem que ter um pouco de encantamento. E o primeiro elemento para poder ter esse encantamento, para poder ter essa paixão, é confiança. Então, o líder é aquele que gera confiança, né? Que você entrega a parte preciosa das suas coisas, né? Que é a cidade que você vive, a cidade que você cria os seus filhos, para aquela pessoa cuidar. Isso está muito distante, né? Então, muitas vezes o espaço que é dado para as novas lideranças é tão pequeno que ele nem consegue gerar isso nos outros, né? Então, é importante esses espaços, porque esses espaços vão mostrando que esses líderes podem ser novamente reconhecidos como exemplos. E tem muito de estudo, né? O político tem que voltar aos estudos.
voltar a se preparar mais do que os outros. Então, ele tem que ter mais informação, tanto informação que vem dos estudos eruditos, dos estudos acadêmicos, até os estudos mais contemporâneos, de você pegar fluxos de informações diárias e estar mais informado. Então, uma coisa é a formação, que ele tem que ter muito sólido, o outro é ter muita informação. Conseguir reunir essas duas coisas, gerar um pouquinho de confiança, gerar essa vontade de seguir, essa vontade de estar próximo, acompanhar e tentar ao máximo afastar de celebridade. Para a política, a celebridade faz mal. O político tem que ser o máximo possível menos narciso. Ele tem que ser os seus atos, não a sua imagem. Quando ele conseguir, a gente volta. Por poder cuidar do orçamento dele, ele falava muito comigo quando precisava tomar alguma decisão. E era incrível porque as reuniões, quando ele ia tomar uma decisão orçamentária, de tirar um grande volume de recursos de um lugar e mandar para outro, tal, ele reunia o Andrezinho Montoro, que era o secretário de planejamento, foi durante muito tempo o secretário de planejamento dele, o Nakano, que foi o secretário de finanças, e foi o secretário de finanças durante muito tempo dele, o Roberto Engler, que era sempre o relator do orçamento, era um professor de matemática do interior, tal, o Walter como líder, às vezes o Vanderlei Macris como líder, às vezes o Celino, que durante um período também foi líder, o Robson Marinho, que está no tribunal. Então tinha sempre um ator político. Se juntasse todos, não tinha o volume de informação que ele tinha. Nem na área específica. Então, o Nakano não sabia mais de receita do que o governador. O planejador, André Moro, não sabia mais que ele. Então, o debate dele com a equipe era desproporcional. Chegava os quadros técnicos do entorno dele chegavam a ter medo dele, de falar, de contar. Então ficava um negócio muito solitário. Então você olhava um Mário Covas muito solitário, né, de não ter uma equipe que conseguisse acompanhar o ritmo do esforço que ele fazia. E aí, para mim, é bacana essa diferenciação. Porque o Policy foi lá e votou sozinho. Eu não sabia que na hora que abrisse o painel ia dar só o Policy contra aquela palhaçada que os vereadores estavam fazendo aqui. E muitas pessoas perguntaram isso, porque na primeira, quando você olha aqui, você, pô, é impossível ser o único certo e todo mundo está errado. A minha equipe, nos 10 dias que antecederam essa votação, chegava para mim e falava assim, pelo amor de Deus, faz uma gravação e diga que você gosta de taxista, que você é amigo de taxista. Porque não dava, nas mídias sociais a gente era xingado de tudo quanto é nome, os caras passavam e xingavam, ia na rua xingava, um negócio assim. Se eles tiravam a cara do carro e estourava motorista de Uber, imagina com o cara que na cabeça deles era o dono da empresa. Os caras chamavam, então você é dono da empresa? Que dono? Nem sei. Né? Então, mas aí eu acho que tem um pouco de ter acompanhado um pouco, assim, o homem público tem a responsabilidade de decidir. Não dá para se esconder. Essa é uma questão fundamental. Aí você pergunta, quem é o líder? O líder é o cara que estuda, é o cara que sente a orientação popular, né? Então tem muito isso do conhecimento técnico, científico, leigo e popular, então consegue ponderar o que a população pede, o que ela quer e o que a orientação técnica e científica dá, e toma a decisão. Porque também a gente vive num ambiente público e político que o cara espera a pesquisa para ver o que vai falar, a pesquisa para ver o que vai fazer. Meu Deus, como que a gente vai ver assim? Eu vejo muito isso no nosso atual prefeito, né? Espera um pouco a acomodação das informações para ir. É ruim. Né? Porque senão não precisa do prefeito, não precisa do vereador. Se é tudo por pesquisa, faz a pesquisa e a pesquisa define qual voto. Não tem a sua elaboração intelectual para aquilo que está sendo apresentado. A pesquisa constrói a campanha, né? Constrói campanha, constrói comunicação, constrói tudo. Então, eu acho que pesquisar para saber o que as pessoas pensam é fundamental. Fazer as quales para ver como as pessoas orientam o pensamento para onde vão também é fundamental. Mas imaginar que tudo vai ser a partir de uma consulta como essa, então qual a contribuição intelectual que se tem? Nenhuma.
tudo que os outros querem, então nada você quer. Então a sua vida não te deu um conjunto de argumentos, então qualquer um pode. Né? Você precisa de um bom frasquinho, né, para colocar todo o resto lá dentro. Né? Então, e é um pouco desse momento que a gente vive. Né? Os ambientes digitais permitem a construção dos personagens com muita facilidade. Você gera um personagem. Né? Então, que vão se caracterizando. Né? Então, em partes absolutamente desnecessárias. Né? Você fala assim, alguns dos nossos políticos que performam muito nas mídias sociais é porque foram acentuando essas características nas mídias sociais. Não é aqueles que foram se naturalizando, ficando mais naturais. Não, aqueles que foram radicalizando uma forminha. Ah, é porque o cara gosta de xingar o PT. Ele fica lá xingando. Não, é o outro que gosta de xingar a ditadura. E as discussões contemporâneas, aquelas que estão no plano da sociedade vindoura, está muito distante. Então, as discussões das grandes plataformas de educação e o que a gente vai fazer para elevar o nível do debate da sociedade. Não se discute nada. Por sorte, a gente tem um bom secretário municipal de educação, que tem feito esforço para subir um degrauzinho. Olha que quase ele sai. Quase sai, por conta de briga de mídias sociais. E é um dos melhores quadros técnicos que a cidade tem, que o país tem. Jovem, estudioso, absolutamente dedicado. E a gente tem que reencantar gerações. Eu tenho feito um trabalho junto às comunidades hackers. Né? A gente fez o Hacking Sampa, depois de a gente ter feito lá atrás a hackathon de dados públicos de combate à corrupção. Essa foi o Hacking Sampa de combate à corrupção. Você pega essa garotada que está presente no desenvolvimento mais da operação de sistemas, quando você apresenta a causa para eles se apaixonam. Cada um dos garotos que veio aqui debater com a gente e desenvolver na disputa, né, na maratona, cada um se acha o Moro digital. Não vão deixar roubar, vão descobrir, vão prender, vão fazer. O que ainda é ruim, né? Porque a gente precisa desses caras gerando a inovação, que não é que pega o bandido, é que faz a cidade melhor na educação, melhor na saúde. Senão a gente fica sempre atrás de um prejuízo muito grande do errado que foi feito. E o certo não chega. Né? Você fala, não, agora dá pra gente desenvolver as grandes plataformas de socialização de conhecimento. Então vamos, tá, ainda não dá. Telemedicina, como que a gente vai manter a pressão arterial do idoso à distância, sem riscos para a família. Então, qual é o equipamento que ele usa no braço e tal. Então, o mundo discutindo tudo isso e a gente engatinhando para ser brindado a cada abertura de jornal nacional com alguém fazendo uma delação que roubou mas não sei quanto, que sumiu com não sei quanto. Então, tem um atraso aí. Tenta sempre agregar valor numa capacidade de análise que a gente faz. Eu lembro nessa sala, né, eu nunca saí desse gabinete desde que eu cheguei, mesmo passando pela presidência, e aí tem aquele negócio, né, quando você passa na presidência, vai para qualquer gabinete, e para mim, o lugar que eu entrei é o lugar que eu cuido, e o lugar que, quando eu sair, vou deixar para alguém que me suceder, vai ser melhor do que eu. Mas eu falei para a equipe, eu falei assim, o dia que eu tiver que desistir de uma ideia, que eu estou absolutamente convencido que faz bem para a minha cidade, porque o meu adversário me ameaça, eu desisto de ser. Ah, né? Inclusive recebeu a ameaça. Fazer outra coisa. Recebeu Isso mesmo. de alguns telejornais, né? Você sempre Muito perseguido, né? Mas aí é um pouco de fazer, né? A gente tem que ter essa... Eu gosto do que eu faço, né? Então isso facilita. Acho que se tem alguma coisa que facilita pra gente é quando a gente gosta do que a gente faz, né? Eu gosto do mundo público. Gosto de escutar as histórias dos servidores públicos que trabalharam com meu pai. Meu pai era uma figura tida como uma das poucas figuras incorruptíveis do setor de finanças do município. Foi tudo. Secretário de Finanças, assessor geral de orçamento, foi tudo.
era um cara muito simples, né? Tinha um fusquinha mostarda que ele adorava, hábitos simples, que me formou. Né? Então você fala, o que você gosta? Eu gosto dos hábitos dele, né? Sempre gostei disso. Então ele sempre foi exemplo para mim. Né? Então quando no comecinho corretamente você buscou a minha formação, né? Tem muito uma formação familiar que sempre é muito importante. Né? A formação familiar é parte da nossa essência. E como eu falei, o destemido Covas, né? Ter coragem, saber se posicionar, decidir, pode ser a maior dificuldade do mundo. Né? Imagino como deve ser difícil para o Covas tomar a decisão de vender o único banco que o Estado tinha, ele sendo um cara que tinha para ele coisas mais de um Estado mais forte do que um Estado que libera o seu forte patrimônio, os seus fortes instrumentos de desenvolvimento. Então, entregar um banco para o governo federal vender, é perder poder. Eu assisti ele tomando a decisão, reconhecendo que é bom para o povo, vamos entregar o banco para o FH. Vamos entregar o CEAGESP era nosso, entregue também para pagar as dívidas que ele tinha recebido. Então, e a dor que era tomar essa decisão. Não era tomar uma decisão tolita agora, era tomar uma decisão dolorida, de falar assim, será que eu não errei? Porque por mais convencido que você possa estar, ainda fica, né? Você tem muita responsabilidade, ainda fica aquele negócio assim, será que o caminho era esse, né? Então, as discussões do Covas com o setor do magistério, todas mediadas pela Rose Neubauer, de fazer a grande reforma do magistério, a grande reforma da distribuição dos alunos, né? A gente tinha escola que tinha criança desde os 3, 4 anos até os 18. Teve aquela separação, a briga dos pais, de ter que levar para 2 ambientes, mas ele tentando mostrar de maneira muito objetiva. Eu estou fazendo isso para melhorar o ensino. Eu posso tirar o seu conforto de pai. Ele foi no meio de uma série. Eu posso tirar o conforto de você, pai. Jogaram cadeira nele, bateram nele, saiu todo ensanguentado. Aí ele fala assim, eu posso tirar até o conforto de você, pai, de você, mãe, mas porque importa para o seu filho. Não estou dizendo que cada um vai para uma escola porque eu quero, é porque é melhor para ele. Aí todos os técnicos falando, está todo mundo fazendo isso e a gente vai fazer o inverso. Então ter essa coragem de muitas vezes enfrentar o senso comum para oferecer a regra que mais estudada foi para nos servir, também é tarefa do líder. Né? O líder tem que enfrentar os mesmos desafios, senão é só fazer gol, não é só fazer gol, não é vida de celebridade. Por isso que eu insisto, nem sempre essa decisão que a gente está... E aí é uma decisão do mundo, né? Não é só do Brasil. A gente pega um pouco das decisões norte-americanas, de pegar artistas, isso, aquilo e elegê-los, não é só nossa. Né? A Europa também fez isso. Né? A Itália... Então, quando a gente vai... Eu costumo me reportar a Portugal porque Portugal cultua o seu homem público. Ainda tem uma relação a França também ainda consegue, com toda a lambança que foi com Sarkozy, mas você tem ainda um culto e a Inglaterra, né, com toda a patinada que deu nos últimos anos, mas aquele ambiente do parlamento em que você vê um preparo e que é dinâmico. Todos os dias você tem uma grande tese sendo discutida ali, ou é uma tese econômica, ou uma tese de desenvolvimento urbano, ou uma tese de desenvolvimento agrícola, agroindustrial. De vez em quando eu consigo escutar um pouquinho os debates do nosso Congresso. É vergonhoso. Mas eu acho Ele interessante literalmente porque... vergonhoso. Eu vi uma negociação muito interessante. Eu participei de uma missão oficial para Israel e a gente foi visitar o prefeito de Tel Aviv, tinha acabado de ganhar a eleição, e ele era um jovem prefeito, ultramoderno,
e que compôs com os ultraconservadores, que são os ultra-ortodoxos. Então ele está na reunião com a gente, aí chega o assistente dele, fala que o acordo está prestes a ser selado, ele levanta, pede licença e tal, vai, fica uma meia hora, volta, conta pra gente, ó, acabei de assinar o acordo, os ultraconservadores vão participar da minha gestão e tal, aí eu não perdi a oportunidade. Falei, como que foi o acordo? Não, os 3 advogados deles, os nossos 3 advogados, a gente escreveu um acordo em forma de acordo legal. Eu tinha o meu programa de governo, eles tinham o programa de governo deles, eles pediram 4 temas do programa de governo deles que conseguiam encaixar nos nossos, eles vão ter 3 dirigentes políticos deles que vão atuar nesses 3 ambientes que e tudo num contrato. E que, publicado, então eles precisavam fechar o texto, porque vai ser publicado no jornal, então o acordo sai publicado no jornal. Bem transparente, né? Muito. Não, e sabe quem são os quadros técnicos que vão estar em cada uma das funções, então não tem problema nenhum. Então não é conchavo. Fizemos um acordo, ele fez tais exigências, eu falei que essas eu aceitava, eles aceitaram as tais exigências, são grupos que quase não dialogavam, eles passaram a dialogar. Absolutamente contemporâneo. Muito diferente. Aqui você descobre depois que acaba o período que foi feito algum acordo que ninguém viu, que ninguém soube.